Salve, salve, palestrinos e palestrinas, meus amigos palmeirenses. Ontem o Verdão venceu o Mirassol 1-0 na Arena Barueri, na Arena Crefisa. Eu estava lá. Confesso aqui para vocês que ontem não consegui trazer o pós-jogo porque muita chuva em Barueri, o jogo acabou tarde, acabei chegando tarde em casa, não consegui gravar o vídeo, mas compromisso é compromisso. Estou aqui para falar um pouquinho do jogo de ontem, as atualizações aí das contratações, e vamos começar lá ali pelo sábado pela manhã, onde o Palmeiras passou na Copinha, passou pelo Ituano, né? O jogo o Palmeiras venceu por 3-1. No outro vídeo eu falei 3-2, mas esquece, foi 3-1. Palmeiras passou. Eu acho que esse jogo da Copinha que o Palmeiras venceu foi o jogo ali dos jogos eliminatórios ali que foi mais tranquilo, tranquilo entre aspas, porque o Palmeiras jogou bem, né? O Palmeiras foi melhor que o Ituano nos 90 minutos ali, nos acréscimos. Não precisou de pênaltis dessa vez, porque já não estava aguentando mais, galera. E aí à noite, o Palmeiras jogou contra o Mirassol aqui na Arena Barueri. Foi 1-0. O primeiro tempo não foi um jogo legal, o primeiro tempo foi muito... Até que o Palmeiras estava jogando bem, né? Jogou bem, mas quero pontuar alguns jogadores ali, alguns lances. Por exemplo, Bruno Rodrigues. A gente fica solidário ao atleta, né? Porque um atleta que sofreu lesões, né? Não está no seu melhor momento, mas alguém tem que falar para esse rapaz que ele tem que melhorar. Ou então não colocar ele para jogar, porque ele não consegue marcar. Com 20 minutos ele já estava cansado. Eu estava lá no estádio, estava do lado ali, próximo ali do alambrado. Ele não tem condições de ser titular do Palmeiras. Eu não sei quem tá, o Abel. Não dá, né? 20 minutos ele já estava cansado. Ele jogou ali mais pelo lado, quando o Palmeiras estava atacando, ele jogando pelo lado esquerdo. O lateral direito do Mirassol passando o carro em cima dele, porque ele é o atacante ali, ele joga com o Abel, ele gosta de jogar mais com esse ponta, marcando a descida do lateral, né? Ele estava marcando a lateral direita, o lateral direito do Mirassol. Só que ele não acompanhava o cara. Toda hora o cara subia, e quando pegava a bola ele deixava o cara aberto, o lateral direito dominando. Toda hora, sozinho. Aí ele caía pro meio, o cara passava e ele não conseguia acompanhar. Aí quando sobrava uma bola para ele no ataque, ele jogando pelo lado esquerdo, ele não fazia jogada, pegava a bola, tentava dar um drible ou outro, não passava, totalmente perdido em campo. Enfim, esse é um jogador que eu pontuo que não deveria ser titular do Palmeiras. Agora vamos colocar aqui o Giai. Vamos falar da lateral direita do Palmeiras. O Giai, ele é muito esforçado, mas também não tem condições. É aquilo que eu falei em outros vídeos, né? Nem ele nem o Kelvin, na minha visão, teria que ser titular do Palmeiras. Na minha opinião, o lateral direito do Palmeiras está no Atlético Paranaense, mandaram embora. Emprestaram, que é o Gilberto, né? O Gilberto joga bem melhor do que os dois juntos. E o Palmeiras não deu oportunidade para esse rapaz, eu não sei porquê, não sei se é questão de empresários, porque tudo isso acontece no futebol, né? E não é possível que ele não seria o titular, tudo bem, vai, porque ele não tem experiência, time grande, envolve todas essas questões. Mas ele é muito melhor do que o Giai e do que o Kelvin. Ele, pra mim, muito estabanado, perdeu muitas bolas, tem lances que ele prende muito e acaba perdendo a bola. Enfim. Maurício, vamos lá pro meio de campo. Maurício também é brincadeira. No primeiro tempo, no segundo tempo ele melhorou, eu vou ser justo. Mas ele jogou muito mal o primeiro tempo, perdeu muitos lances, não tem explosão, o jogador também não consegue marcar, não fez uma jogada, não veio no meio de campo buscar, né? Não veio. O meio de campo, o meio esquerdo, ele tem que vir buscar o jogo, sair construindo de trás, vem no volante, pega uma bola, faz uma jogada com os pontas, toca no centroavante,
busca o jogo, ele não faz isso. Ele só corre, dá uns trote ali, uns piques meio trotando. E assim, o meu destaque ali que eu gostei muito, vendo o jogo é diferente, Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Fux. Eu critiquei o Fux lá quando ele chegou, sou sincero em falar aqui. Não conhecia ele jogando no Atlético Mineiro, né? Mas quando ele começou no Palmeiras ele errava muito bote, errado. Enfim, eu acredito que seja a questão da adaptação, né? Ele se adaptou ao Palmeiras e tá jogando bem. Jogador lúcido, marca, sabe distribuir, sabe sair jogando. Ele e o Gustavo Gomes ali jogaram. O Gustavo Gomes ali jogou mais pela direita, né? Ele jogou no primeiro tempo pela esquerda, ali naquela posição que o Murilo joga. E o Murilo, o Fux é o titular, hoje você é o reserva dele, na minha visão, porque ele jogou bem, deu dinâmica no jogo do Palmeiras, na saída de bola. Os laterais, o lateral esquerdo, o Arthur, quando jogou bem. É uma grata surpresa também pra mim, né? Um jogador que veio da Copinha, tava jogando a Copinha agora esse ano, e o Abel trouxe ele para ser reserva ali porque o GFT se machucou, e o Piquerez não jogou, né? Não jogou, entrou depois, mas ficou na reserva. Que o Abel tá fazendo ali o rodízio dos jogadores, né? Não tem essas de titular e reserva por enquanto. E o Arthur foi bem, apoiou, domínio fácil na bola, chegou algumas vezes na linha de fundo e cruzou. Precisa ter mais essa questão, né? Quando chegar na linha de fundo, cruzar. Mas também algumas bolas que ele recebeu ali para cruzar foram forçadas, né? Chegou ali o cara que tocou para ele ali, tocou no limite, ele chegou para cruzar já no limite da linha de fundo, aí o cara sem perna, né? Mas apoiou, fez tabelas com o Vitor Roque ali, os dois jogaram ali do lado esquerdo, e o Vitor Roque caía mais, né? Quanto o rapaz que me fugiu, né? Enfim, o Vitor Roque e ele formaram uma dupla ali, né? Ele pela esquerda, ele conseguiu sair, né? Para fazer os lances. E o Arthur é um bom reserva. Na minha visão, deixa o Piquerez titular e deixa ele de reserva, né? O GFT tá machucado, mas na minha visão não dá para ser também nem reserva do Palmeiras. Eu falava lá atrás, olha que eu critiquei também o Vanderlan. Mas para trazer um cara, contratar um cara que não vai chegar para resolver, para fazer, pelo menos ameaçar o Piquerez, não adianta. Coloca o garoto da base, mais oportunidades, né? E nesse time do Palmeiras acabou a Copinha, traz o Sorriso, o Eduardo Conceição, o Gabriel, centroavante, agora esqueci o primeiro nome dele, mas é o centroavante camisa 11 da Copinha. Não para ser titular, né? Mas para compor o banco. Tem noção de jogo. Acho que o Palmeiras não tinha um centroavante assim igual ele. O centroavante da Copinha. Galera, tô meio assim que acordei agora. Dormi tarde da noite, cheguei tarde. Aí tô meio sonolento ainda. Desculpe também pelo seu microfone aqui. E peço desculpa para vocês então, certo? Enfim, vamos lá. E o Palmeiras fez um jogo. Agora, eu falei os lados negativos, né? Vou falar o positivo. Marlon Freitas joga fácil, joga com bola e sem bola, organizando o time do Palmeiras. Joga fácil, galera. Ele faz o papel ali também do cara que vem pegar a bola no zagueiro, sai jogando, toca a bola na esquerda, na direita, por cima, por baixo, tem bom domínio, orientação. Ele é um cara líder. O Palmeiras precisava desse cara no meio de campo, que converse com os jogadores, que organize um time, ainda mais com um time de jogadores não tão experientes, né? Faltou esse cara no ano passado. Cara que organiza, que toca a bola, que chama a responsabilidade, orienta os jogadores. Como o Palmeiras tem muitos jogadores jovens começando agora, precisa de um cara assim, né? E ele é esse cara. Jogou muito, joga fácil. Outro jogador também, Luiz Pacheco. Abel, esse é o jogador.
Não precisa sair desesperado para contratar volante, não. Ele é o jogador. Jogador jovem, tem toda a força física ao seu favor. Jovem, forte fisicamente. Aposta nele, aposta no garoto. Não precisa trazer nenhum cara que não vai resolver. Faz a contratação de jogadores que vão resolver. O Palmeiras tem volante. E o Luiz Pacheco é um volante da base que pode não resolver assim, claro, não pode jogar toda a responsabilidade no garoto. Mas é o cara que vai resolver ali, com o apoio do Marlon Freitas, né, no sistema mais de encaixe ali, que ele possa, igual o jogo de ontem, ele jogou muito bem, marcando ali na frente da área. O Palmeiras não sofreu, o meio de campo do Palmeiras jogou muito bem, a exceção do Maurício ali que não organizou, mas o Marlon Freitas e o Luiz Pacheco dominaram o meio de campo, né? O Palmeiras ali com os dois zagueiros, mais à frente o Luiz Pacheco, Marlon Freitas. Vai faltar uma esquerda ali, né? O Andrés Pereira não jogou, mas se ele tivesse bem fisicamente, acho que ele não teria jogado também, que o Abel tá fazendo esse rodízio de time, né? E assim, lá na frente o Vitor Roque é aquele, né? Enquanto ele teve condições que ele se machucou o joelho ali, jogou bem, foi pra cima, teve alguns lances ali que ele definiu mal, né? A jogada, mas tá ali para fazer isso, né? Tá ali e conseguiu resolver o problema ali de centroavante, que o Palmeiras não tem esse jogador ali quando não joga o Flaco Lopes, nem ele. O Palmeiras vai precisar se adaptar, né? Arrumar alguns jogadores ali. E depois no segundo tempo o Abel fez algumas mudanças. O Abel tomou um cartão amarelo também no lance ali. O juizão tava daquele jeito, galera. É impossível não ficar invertendo muitas faltas. O Palmeiras sofria falta ali, ele não dava. Enfim, é complicado. Aquele juiz que quer aparecer é complicado. Aí o Abel tirou ali o Vitor Roque, né? Ele teve uma pancada ali, num lance involuntário ali com o jogador do Mirassol. Ele ficou com as dores ali no joelho, mas pelo que eu tô sabendo aqui, que eu já vi agora cedo, ele não... Só foi algumas dores, mas o Abel tirou mais por precaução. Vai fazer alguns exames aí, né, para ver se teve alguma coisa mais séria ou não, mas acho que é só pancada. E entrou o Flaco Lopes, aí depois o Ramon Souza cobrou a falta e ele fez o gol de cabeça, em cima do Reinaldo. Ô Reinaldo, tá louco, esse tava ontem uma mala danada, só trotando também. Jogador de futebol é complicado, galera. Enfim, ele fez o gol, deu mais dinâmica no jogo, na partida, pegou alguns lances. Flaco, você tem que jogar desse jeito. No ano passado você terminou o ano prendendo muita bola, querendo resolver tudo sozinho. No jogo contra o Santos você foi solidário, pegou a bola que o Alan tocou para você pegou a bola. O ano passado você teria chutado, só que você cruzou, jogou para trás, o Alan chegou e chapou, fez o gol do Palmeiras. Tá vendo como que o vento sopra ao seu favor? Ontem naquela jogada ali do Palmeiras, uma jogada ensaiada, você fez o gol de cabeça, jogou bem, tocou mais a bola, e quando teve a oportunidade cara a cara com o gol, é aquilo. Aí sim você tem que chutar. Não toda hora tentar passar por 2, 3 jogadores e não tocar com um companheiro melhor posicionado. E é isso, galera, esse foi um resumão aí do jogo de ontem, né? Ontem foi um sábado para nós palmeirenses muito bom, excelente, 2 vitórias aí, uma de manhã com a molecada e à noite com os profissionais. E as contratações, Nino provavelmente já está certo com o Palmeiras, falta a questão lá do John que está sendo vendido para o Zenit, 20% do Palmeiras que vão abater na dívida, e pode ser fechado ainda hoje. Almada nem vou falar mais, galera, porque fica nessa, não, ele não vem. Já falei anteriormente para vocês, vou falar agora também. Ele não vem. John Arias é aquela. Também parece que já tem um acordo com o jogador, com o empresário. Agora vão tentar convencer o Fluminense. O Fluminense, não, o presidente deu uma entrevista aí falando que não quer abrir mão da prioridade. Então vai ter que comprar. Porque se não tiver o dinheiro, vai fazer o quê? Ele depende da pedida do time do Wolverhampton, né? Vai depender da pedida. Claro, o cara não vai querer vir dar de graça, né? Quer comprar o jogador, tem que pagar.
Que mais que eu posso falar aqui pra vocês de jogo de ontem? O Luigi. Luigi parece que depois do gol que ele perdeu, tá com mimimi, tá meio Nutella. Apagou as fotos do Palmeiras, se eu não me engano, algumas coisas ali, porque a torcida pegou no pé dele que ele perdeu aquele gol no jogo contra o Santos. Mas não pode perder, né, Luigi, um gol daquele. E você tá começando agora, você é um garoto, você tem 19 anos. Calma. Não adianta você ficar querendo fazer marra. Você tem 19 anos, você tem que estar aprendendo ainda, rapaz. Calma, muita calma nessa hora. Você é um bom jogador. Não é nenhum craque, não é um Estevão, não é um Hendrick. Você é o Luigi e é um bom jogador. Mas tem que ter a cabeça no lugar. Porque se ficar com muito estrelismo, eu sou o Luigi, e não querer tocar a bola, ficar com marra. Olha onde o Patrick de Paula está hoje, porque não teve cabeça. Não que o Remo seja, claro, um time de menor expressão, mas o Patrick de Paula perdeu a carreira dele por alguns problemas extra-campo, estrelismo também, que não conseguiu cuidar. Isso aqui, ó, cabeça. Menos, rapaz, certo? Bom, olha, escuta quem tem mais experiência que você, escuta mais seus pais, e não vai por esse caminho não, que você vai perder a sua carreira, que você tem um futuro brilhante, é um bom jogador, tá num grande clube. E é isso. Tem que ter a cabeça no lugar. Esse conselho fica para outros jogadores também da base. Eduardo Conceição também. E Sorriso tem que vir para esse time. E é isso. Hoje é um domingão. Vamos acompanhar aí, torcer contra aí os nossos rivais. E qualquer notícia que aparecer aí em questão de contratações, eu volto aqui no canal, tá bom, galera? Se inscreva no canal, deixa o like. Fui! Avante palestra!